E a viúva, ela representa cada um de nós, que devemos buscar a Deus sem cessar, constantemente, né? Não desistir. Porque a gente quer uma resposta imediata, mas Deus, ele dá a resposta no tempo dele. E a insistência dela, né, nos ensina que Deus ouve os que clamam dia e noite. Um dia ele atendeu ela, né? Ela não cansou de clamar ao Senhor, não cansou de orar. Um dia Deus atendeu, né? Jesus, ele finaliza a palavra dizendo que Deus, ao contrário do juiz, ele é justo e não demora em responder aos seus filhos. Né? E em alguns pontos, né, que a gente tem separado para a gente falar, o tempo de Deus e a nossa paciência. Muitas vezes a gente ora e espera uma resposta imediata. A gente quer que isso resolva logo, a gente quer, né, que Deus dê logo uma resposta. Só que às vezes a gente não está numa oração constante, né? E Deus, ele responde sempre no tempo certo. A gente que é apressado, a gente que também não está ali com ele, né? Buscando, orando, jejuando, né? Para que a gente consiga estar sensível à voz de Deus, né? E a gente tem como exemplo na Bíblia, o exemplo de Abraão, né? Que ele esperou tantos anos, né? Por filho, e Deus, ele concedeu, né? Mas no tempo dele. Então, o tempo e a paciência, né? Quando confiamos em Deus, ele sabe sempre o momento certo. E a gente aprende a descansar na sua fidelidade. A gente acreditar, confiar, né? E esperar em Deus. Descansar nele, né? Tudo é no tempo dele. E a oração, ele é como um exercício de fé. Né? Como fala em Mateus 7, versículo 7 ao 8. Pedi e dai-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-vos-á. A oração perseverante, ela nos ensina a depender de Deus, né? E a fortalecer a nossa fé. Deus, ele responde de 3 formas: sim, não ou espere. E às vezes a gente não está preparado, né, para esperar. A gente quer uma resposta logo, mas a gente precisa confiar que ele sabe o que é melhor para a gente, né? E o outro ponto é a oração e relacionamento com Deus. Perseverar na oração não significa apenas insistir nos pedidos, mas manter um relacionamento constante. Não é a gente orar hoje, amanhã, não. Eu estou precisando hoje e eu vou orar. Já
tem sido perseverante na oração ou desiste quando não vê respostas imediatas? Né? A gente é ser humano, né? E muitas vezes a gente não persevera na oração. A gente faz uma oração ali e aí Deus responde, você acha que Deus não lhe ouve, né? Não constantemente. Então, que a gente possa, né, estar sempre orando, pedindo a Deus que fortaleça a nossa fé, né, e nos ensine a confiar nele. E mesmo quando a gente não tiver a resposta, né, logo, às vezes Deus não vai responder. E é Deus, né? Quem somos nós para questionar? E se demorar, a gente tem que esperar, a gente tem que. Porque Deus, ele responde quando ele quer. E a gente tem que aprender a aceitar, né? Porque ele é dono de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E é isso, que a gente possa